Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota RAV4 SX Connect 2024 Hybrid. Esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O SUV híbrido chega ao Brasil com algumas novidades: teto solar panorâmico, câmera 360 graus, uma nova multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e GPS integrado, recarregamento de celular por indução, sem fio e novidades no sistema de segurança Toyota Safety Sense, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária e também foi incluído sensor de ponto cego e tráfego cruzado ao modelo. E tantos outros detalhes que eu quero mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV híbrido da Toyota, partindo aqui dos seus faróis, que são mais afilados, saindo aqui da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna. Esse filete faz o contorno aqui em toda a parte do farol, que também tem a lanterna mais acima. Mais abaixo aqui, indicador de seta, canhão de foco, projetor de longo alcance com acendimento automático e sistema comutativo automático com farol alto e baixo. Todo o detalhe aqui em black piano que realça essa parte no interior aqui do farol. E aqui os vincos na parte do para-choque, com todos esses detalhes aqui que ficam bem aparentes na parte do modelo. E aqui essa peça em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina em LED e os 4 pontos dos sensores de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Todo o detalhe aqui do para-choque em preto fosco, que atravessa toda a frente do carro, com aqui a grade inferior, com um detalhe com as aberturas de ar na horizontal em preto fosco, e mais abaixo todo o detalhe aqui com cinza metálico. Mais acima, a sua grade superior com todo esse detalhe em cinza metálico, com as aberturas de ar aqui em colmeia. Aqui mais à frente temos posicionada a câmera 360 graus e mais acima o logo translúcido da Toyota com detalhe cromado e azul, para fazer referência que é um carro híbrido, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos identificando pedestres, ciclistas e também veículos, com um sistema com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária e também agora incluindo sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto ali no para-brisas para trazer mais segurança através desse sistema, e os vincos que se formam aqui à frente na parte do capô, na parte lateral. Vindo até a frente, vocês vão perceber que todo o design do carro aqui é em octógonos, realmente fica bem marcante. E agora eu quero mostrar o motor da RAV4. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido, que no caso da RAV4 utiliza um motor a combustão e 3 motores elétricos. O motor a combustão é 2.5 a gasolina com 178 cavalos com torque de 22.5 kgfm a 5.700 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta no ciclo Atkinson. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves ao modelo. Mais abaixo nós temos 2 motores elétricos e um terceiro motor elétrico lá no eixo traseiro do carro, lembrando que ele é um 4x4 AWD, então a função desse motor lá atrás é justamente proporcionar a tração 4x4 aqui nesse modelo. Os 3 motores elétricos juntos com o motor a combustão têm uma força combinada de 222 cavalos. E a CPU eletrônica, ela está mais acima, justamente para gerenciar entre os motores elétricos e combustão, para fazer aí realmente mais economia de combustível. E aqui nós estamos falando de um híbrido que não é do tipo plug-in, que você precisa colocar na tomada para regenerar o sistema de baterias. Basta ele ligar o sistema a combustão, ou você fazer uma frenagem num trânsito mais pesado, ou descer a serra ali no freio motor, ele vai regenerar todo o sistema de baterias. Então realmente isso traz mais autonomia. Aqui nós estamos falando de um carro com 55 litros no tanque de combustível. E no uso urbano você vai fazer em torno de 17 km por litro. E outro detalhe, é em torno de 900 km aí uso urbano e 800 km em uso rodoviário. Então realmente é uma economia de combustível considerável no modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série no modelo. No capô
temos manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da RAV4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também no canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem toda a parte aqui com a pintura em cinza metálico, os vincos bem aparentes e o perfil dos pneus 235/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da RAV4, que mede 4,60 m de comprimento, vão livre de solo de 18 centímetros, realmente uma boa altura para esse SUV. Todo detalhe aqui em preto fosco na caixaria de roda, na saia lateral, um vinco bem sutil ali da primeira porta até a segunda porta, também aqui em toda a caixaria de roda, como vocês podem perceber, e aqui mais acima, abaixo da parte hybrid, aqui em toda a lateral, indo até a terceira coluna, lá na parte das lanternas. A inscrição, justamente para fazer a referência que é um carro híbrido, todo o detalhe aqui em preto fosco mais abaixo do retrovisor, que tem um indicador de seta, câmera 360 graus, também sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Aqui a cor predominante do veículo é um preto atitude metálico e os detalhes aqui na maçaneta com a parte cromada que já vem de série no modelo. Na coluna A, essa parte mais abaixo é em preto fosco, mais acima todo esse detalhe com a parte cromada que realmente fica bem destacado. Aqui nós temos o rack de teto e também teto solar panorâmico, praticamente até aqui, ó. Então realmente traz muita luminosidade no interior, que depois eu mostro para vocês como é lá na parte do interior do modelo. Na caixaria de roda traseira também, ó, todo o detalhe em preto fosco, aqui o sistema de suspensão independente aqui para esse SUV. E todos esses vincos aqui que ficam aparentes, aqui também esse detalhe aqui, ó, se fosse uma outra cor já apareceria junto com a parte do spoiler integrado aqui, que realmente fica bem bacana. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês no interior do funcionamento. 2 ponteiras de escapamentos que são funcionais, todo o detalhe com aplique aqui em cinza metálico, também esses refletores noturnos. Na parte do para-choque, todo o detalhe em preto fosco, as lanternas que saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED e também toda essa parte aqui, ó, em cinza metálico que atravessa toda a tampa traseira, junto também com essa moldura em preto brilhante que realmente fica bem destacado. Mas como ela está no preto metálico, aqui fica bem sóbrio esse detalhe. Aqui o vinco em toda a tampa traseira, como vocês podem perceber, também fica bem marcante. A inscrição Toyota RAV4 Hybrid aqui do outro lado, o logo cromado aqui ao centro. Aqui terceira lanterna de frenagem mais acima, limpador do vidro traseiro, aquecedor, o spoiler que ele já se une aqui em toda a parte do teto, junto com a antena Shark Fin. E para fazer a abertura, 2 opções: ou você aperta o botão aqui ao centro, ou passa o pé por baixo aqui do para-choque. Ela tem um sensor para justamente fazer a abertura eletrônica. Aqui um porta-malas de 580 litros de capacidade, realmente nesse SUV impressiona nessa parte aqui do espaço interno que você tem. Toda a iluminação aqui em LED, tomada aqui 12 volts, também esse porta-trecos aqui, você pode estar puxando aqui mais abaixo, você tem um kit de ferramentas com o step de uso temporário para você fazer a troca se necessário, essa esteira que você pode estar puxando aqui para cobrir as bagagens se necessário no modelo, toda a parte do tampão aqui é em preto fosco, você pode estar puxando pelas alças para fazer o fechamento ou apertando o botão para fazer o fechamento eletrônico. Ela tem sistema anti-esbarramentos, você encostou, ela vai parar o fechamento automático para evitar aí um esmagamento, algo do tipo. Também câmera traseira de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. E aqui ela tem 4 pontos referente à luz de neblina em LED, justamente para trazer mais luminosidade e a parte de segurança para você que está conduzindo à noite. Na parte de segurança, ela conta com 4 freios a disco com ABS, com EBD e BAS e assistente de rampa, e também 7 airbags no total. São 2 airbags frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 2,69 m de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Ela tem a abertura da porta um pouco melhor aqui, maior, para poder facilitar para que você entre nesse SUV que oferece muito conforto. Para vocês verem agora, 3 dedos nessa questão do espaço.
portas revistas aqui somente para o lado do passageiro, e aqui o detalhe com um ar-condicionado com a saída aqui para a fileira do banco traseiro com 2 tomadas USB do tipo C, traz mais comodidade para quem vem aqui atrás do modelo, com certeza. O teto ele é cinza com as alças, e aqui você tem o teto solar panorâmico, traz muita luminosidade com certeza aqui no interior, também a iluminação em LED aqui atrás, ó, para você estar utilizando. Vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda para vocês na fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também o detalhe aqui com descansa-braço com opção para 2 porta-copos, também isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como do lado direito, e alerta de afivelamento dos 3 ocupantes aqui da fileira traseira. Você puxando esse botão aqui, ó, você tem o banco que ele é bipartido 60 por 40, então você consegue descer os 2 lados, mesmo com uns 580 litros. Olha o espaço que você tem aqui de porta-malas, descendo os 2 bancos para você carregar algo que não coube no porta-malas, por um exemplo. E aqui você tem 2 opções de níveis. Ou você mantém nesse nível ou aperta mais uma vez, ele desce mais um ângulo aqui, trazendo mais conforto para quem vem aqui na fileira do banco traseiro, com certeza. Todo o revestimento da porta aqui, ó, ele é bem macio ao toque, até essa parte aqui, tudo bem, um acabamento aqui superior, com toda essa linha aparente. É um carro fabricado no Japão, então realmente o nível de acabamento aqui é diferente. A abertura aqui com essa peça em metálico, aqui o acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com toque só, todo acabamento prata aqui, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da RAV4. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição RAV4, do outro lado aqui a abertura do porta-malas e também alarme perimétrico. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso à RAV4 através do Smart Entry, traz mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, a altura do banco. Esse botão você já ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto, e aqui o ajuste de lombar, não sei se vocês vão perceber que infla essa parte aqui justamente para você deixar de agrado o seu conforto. A inscrição RAV4, aqui é um tapete bem macio ao toque, você tem aqui a abertura do tanque de combustível que é de 55 litros e a abertura do cofre do motor. E vamos entrar aqui para conhecer o interior da RAV4 SX Hybrid Connect 2024, que já está em funcionamento. Aqui nós temos uma tela digital de 7 polegadas, uma multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, GPS integrado para você fazer a utilização. Aqui lá tem os botões aqui intuitivos ao toque, botão físico, somente esse do volume aqui para você aumentar ou diminuir a rádio que você quer. O GPS integrado, aqui é a parte de música, você consegue selecionar a rádio, passar as estações, enfim, memorização. Referente aqui ao Bluetooth do telefone para você parear, referente às informações aqui de utilização com o veículo que você pode fazer, informações aqui de navegação, histórico, até a parte com regeneração da bateria, que você consegue acompanhar o histórico de consumo, enfim, toda essa parte aqui que você consegue utilizar. O fluxo de energia, se você tivesse aqui com um carro a combustão, com motor a combustão ligado, ele ia mostrar as baterias aqui sendo regeneradas aqui no modelo. E também toda a parte de configurações aqui de luzes, enfim, que você consegue fazer. Aqui está num sistema bem limpo, como vocês podem perceber, mas se eu colocasse aqui o Android Auto, Apple CarPlay, aí você já teria mais opções para estar utilizando. E todas as configurações aqui que você consegue estar utilizando aqui no modelo para poder fazer a utilização aqui dessa multimídia aqui, ficou melhor em vista do modelo anterior. Todo o revestimento aqui em couro, bem macio ao toque, com a linha aparente, botão start stop para fazer ignição no veículo, ar condicionado que é do tipo digital 2 zonas, com ar quente, ar frio, você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, uma outra temperatura para o lado do passageiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, aqui ligar o ar condicionado para a parte traseira, fluxo do ar condicionado que você consegue aumentar ou diminuir, onde você vai direcionar esse fluxo, aquecedor do vidro traseiro, enfim, todas essas opções que você consegue utilizar aqui no modelo. Você tem também aqui o botão para estar ativando ou desativando o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e IBS, aquecedor aqui dos bancos dianteiros, então do lado esquerdo e direito, e também mais abaixo aqui você tem uma tomada 12 volts e uma tomada USB do tipo comum, tipo A, e também recarregamento de celular por indução sem fio, ou seja, se você tem um smartphone com a tecnologia compatível, você consegue fazer a utilização aqui colocando o seu smartphone para recarregar. Tem iluminação azul, como vocês podem ver. Todo o detalhe aqui no console central
central em preto fosco, essa parte aqui já é em prata e o câmbio automático, como eu falei para vocês, do tipo Hybrid Transaxle. Freio de estacionamento eletrônico, função hold, isso ajuda muito no trânsito pesado ou num sinaleiro que você vai, em vez de ficar com o pé no freio, ele simplesmente você utiliza a opção hold para justamente você ficar ali mais tranquilo, sem precisar colocar o freio ali o tempo todo acionado pelos pés. Isso realmente é bem bacana. Aqui você tem a opção trail, por ser um 4x4 AWD, você aperta aqui, ele já vai mudar ali, falando que está na opção trail. Mais abaixo aqui você tem os modos de condução. Girando aqui para o lado esquerdo, ele já ficou verde, como vocês podem perceber. Se eu apertar aqui, ele vai ficar para o modo normal. Se eu colocar para o lado direito, opção Sport, já vai ficar vermelho. E tudo vai mudar aqui no painel para justamente mostrar que você está mudando o modo de condução do veículo. E o modo EV Mode, que é 100% elétrico, que é a forma que eu estou utilizando aqui, ó. As baterias estão carregadas, o sistema de combustão não está funcionando. Se eu quiser sair aqui da concessionária, pegar o trânsito, vou utilizar o carro sem estar utilizando combustível, no modo 100% elétrico. Isso é uma parte opcional do sistema híbrido bem interessante. Aqui você tem a opção com câmera de ré, então você tem aqui 360 graus, a parte traseira, e também a parte aqui que dá toda a volta no modelo para você estar acompanhando. Você tem as linhas dinâmicas de distanciamento, as linhas dinâmicas também aqui, ó, referente quando você esterça o volante, ou seja, tem como você ver o ângulo da inclinação que você está colocando ali. Você aperta aqui também, ó, ele vai mudar o ângulo aqui, somente traseira, somente frontal. Então as linhas também aqui ele vai alternando conforme aquilo que você deseja. Então realmente é bem interessante para você estar utilizando também. Descendo aqui para o modo Drive, você tem as trocas manuais. Para o lado esquerdo, você consegue colocar para frente da primeira à sexta, para trás as reduzidas facilitam numa descida de serra, para utilizar como freio motor, para regenerar o sistema de baterias também, enfim, favorece para você utilizar. No modo Drive aqui eu vou manter, vou mostrar um detalhe para vocês aqui, ó, tecla VIN. Quando você aperta aqui a tecla VIN, no modo Drive, você consegue ver a câmera acima aqui do para-brisas, apertou mais uma vez, ela volta para multimídia. Se eu apertar mais uma vez, ela volta aqui a câmera posicionada à frente, na parte do para-choque. Então realmente aqui é bem interessante para você utilizar. Falei para vocês também que ela tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então ela vai ter o alerta aqui referente a justamente a parte aqui que você está utilizando. Eu estou vindo com a câmera de ré aqui, tá vendo? Estou utilizando aqui, praticamente você não escuta nada no carro. Realmente o silêncio é absurdo. Agora vocês escutaram o bip, né? Sensores aqui, tanto na multimídia, tanto na parte do painel, indicando aqui a parte traseira, a parte frontal, que você tem os sensores para estar utilizando. Então realmente traz mais comodidade e segurança para você que está utilizando. Toda a parte aqui com a parte marrom, como vocês podem ver como acabamento, 2 porta-copos, revestimento aqui descansa-braço em couro, bem macio ao toque. Você pode estar puxando aqui, ó, você tem uma bandeja, mais abaixo aqui todo o espaço, 2 tomadas USB do tipo C para você estar utilizando aqui da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte aqui mais lisa, toda a costura aqui aparente, mais acima aqui também, essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, também aqui o detalhe com quebra-sol, com a opção do espelho, você puxou, ele acende a iluminação em LED, tanto do lado do motorista e passageiro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um farol alto vindo atrás de você, um item de segurança interessante. Porta-óculos aqui, também iluminação em LED, e aqui a abertura, ó, da persiana, você pode estar fechando ou abrindo para cobrir a luminosidade caso você queira nesse teto panorâmico, e você consegue fazer a abertura também aqui referente ao teto solar. Então você consegue estar tendo aqui um sistema anti-esmagamento, você colocou uma das mãos aqui, ele não vai esmagar um dos seus dedos ali, realmente traz muita segurança para você que está utilizando. Toda a parte aqui mais abaixo também com a iluminação em LED azul, com esse porta-trecos aqui, um porta-luvas que ele desce bem devagar, tem todo o espaço para você estar utilizando aqui, todo o acabamento aqui prata em volta do difusor do ar-condicionado, e olha todo o acabamento que você tem no painel, não sei se vocês vão conseguir ver na imagem, realmente tem um amplo acabamento. Toda a parte ali com sistema de som, com os tweeters aqui em cima, alto-falantes, e aqui a parte do painel, como vocês podem ver, ó, carro fabricado lá no Japão, realmente o acabamento é superior. Na parte da porta do motorista aqui, todos os comandos são iluminados. Nós temos os vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem aqui elétrica dos retrovisores internos, tanto do lado esquerdo e direito, L e R está marcado aqui. E agora ela conta com rebatimento eletrônico, apertou o botão aqui, ela vai rebater
a parte do retrovisor eletronicamente, ou deixando no modo alto. Quando você acionar o alarme também ela vai rebater automaticamente a parte dos retrovisores. E também foi colocado aqui sensor de ponto cego e tráfego cruzado, que não tinha no modelo anteriormente. Então realmente tem um detalhe interessante. E também memorização dos bancos aqui, a parte do motorista do banco dianteiro, um detalhe interessante também. Um porta-trecos aqui também com iluminação em LEDs, acredito que vocês vão conseguir ver na imagem. E aqui você tem ajuste aqui automático referente ao farol alto e baixo comutativo. Vamos supor que você está vindo à noite, um carro veio contra você, ela coloca para o farol baixo automaticamente. O carro passou por você, ela volta para o farol alto automaticamente. Isso ajuda muito para você estar conduzindo durante o trânsito à noite, isso é bem interessante. A tecla VIN, como eu tinha falado para vocês anteriormente, e aqui a abertura também do porta-malas para você estar fazendo a utilização eletrônica, caso você queira também. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade. Esse volante que é do tipo multifuncional, tem toda a costura aqui bem aparente, como vocês podem ver, um acabamento bem macio ao toque. Aqui você tem os ajustes aqui referente ao computador de bordo, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado você já tem os comandos referente ao sistema de som, para passar as estações de rádio ou a música que você deseja. E mais acima, referente ao Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos. Agora ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos para você estar utilizando. Está escutando agora que o motor a combustão está em funcionamento? Então vou mostrar para vocês aqui o fluxo de energia, como eu falei, né? Aí aparece dessa forma aqui. Então o sistema híbrido é interessante por isso. Não precisa de tomada para recarregar o sistema de energia. O próprio motor a combustão aqui com um gerador de energia vai fazer essa função automaticamente, trazendo muita economia de combustível, e aquela sua falta de tempo que você tem ali talvez para recarregar o carro ali, parando ali num ponto de espera, realmente favorece com esse modelo híbrido. Aqui você tem o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade aqui a 100 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade, ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Mais abaixo aqui, você mantendo ativado, esse botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária, que se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, ela vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem. E ela tem também aqui o assistente de centralização em faixa, ou seja, ela vai corrigir a posição ali para que você permaneça na faixa de rodagem. Isso é bem interessante para você fazer a utilização com certeza. Mais acima você tem o pré-colisão. Esse, se você mantém ativo, ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos, como eu falei para vocês. E numa situação de risco eminente, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso realmente é um sistema de segurança bem interessante. E também você tem aqui o alerta de oscilação ao volante. Quando você está com muito sono, muito fadigado ao volante, dirigindo, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, percebendo que você está ali oscilando ao volante, e vai aparecer uma xícara de café aqui no painel para justamente informar que você está com sono e você pode causar um acidente aí dirigindo o modelo. Isso realmente também é bem interessante. As mudanças de marcha aqui pelo pedal shift no volante para você fazer as trocas manuais se necessário. Falei para vocês que é um painel digital de 7 polegadas aqui ao centro. Então você tem aqui o marcador de energia aqui do fluxo que você tem aqui na bateria para poder fazer a utilização, marcador do tanque de combustível aqui do outro lado, 55 litros, marcador aqui abaixo da parte do arrefecimento do motor, e aqui ao centro você tem o velocímetro digital ou essa forma analógica aqui, como eu estou mostrando para vocês. Então você tem indicador de câmbio, odômetro total, trip A, trip B, relógio, temperatura exterior, tudo marcando aqui. Se você colocar a seta para baixo aqui, ela está marcando ali combustível acabando, né? Seta para o lado direito, todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer aqui. Seta para o lado direito, modo de economia. Para baixo aqui você tem os indicadores aqui quando você está utilizando o veículo, consumo total, consumo instantâneo, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Para o lado direito, sistemas de segurança que você consegue estar utilizando aqui, ativando ou desativando. Mais uma vez para o lado direito, a pasta aqui com a rádio, música que você está ouvindo, e aí volta mais uma vez para a parte inicial, como eu mostrei para vocês aqui. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Toyota RAV4 SX Hybrid 2024.
2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.